Olá, pessoal do EMAIS. Hoje eu estou aqui com a Tati e com a Mel. Elas são consultoras de estilo de casamento, mais conhecidas como Wedding Stylists. Meninas, para começar essa conversa, o que vocês fazem especificamente? Explica pra gente. Gabi, é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando com vocês. O nosso trabalho é realmente entender o estilo dos noivos. Então, todo o serviço de consultoria de imagem que é feito pessoal, a gente faz pensando no casamento. Então, a gente entende o estilo deles, tipo físico, coloração, para entender e desenhar isso para o casamento, para que o casamento tenha realmente a identidade dos noivos. Então, esse é o nosso grande papel. Entendi. Você quer falar um pouco também, Mel, sobre o papel de vocês? Eu acho que é exatamente isso, é entender a essência, entender a identidade deles enquanto casal e qual a importância, né? Na verdade, são os dois que estão casando, então é uma grande oportunidade também de trazer o noivo, de trazer o homem para esse cenário e incluí-lo em todo esse aspecto de uma parte tão Planejamento. importante que é um novo passo para a vida deles, que é o casamento. Então, trazer o noivo para esse processo e que, de fato, tenha a cara deles lá no dia representado, com a identidade, com o DNA deles. E logo após o noivado, qual que é o primeiro passo que os noivos têm que tomar? Quais são as dicas que vocês dão assim logo para esse início da organização do casamento? Eu acho que assim, o ideal é eles marcaram o casamento, a gente costuma falar que nós fomos a fase zero. Até antes deles começarem a procurar os assessores, então a gente faz toda a parte do planejamento em si do casamento, a gente entende cada detalhe, o que eles esperam, qual que é o desejo deles, a gente chega num grande briefing em formato de imagens, de mood board, com bastante detalhado para passar para o próximo passo, que é o assessor, que aí ele tem condições, o assessor tem condições de fechar todos os parceiros, todos os fornecedores, para que tudo fique casado. Eu acho até que tem um ponto também que é importante, é o casal já ir tentando imaginar qual que é a lista de convidados. Quais são os desejos deles, onde eles gostam, onde eles imaginam que eles gostariam de casar, né, para já vir um pouquinho dessa informação trabalhada para a gente então começar a ir a fundo no planejamento. Mas um mínimo de noção de orçamento, de quantidade de convidados, local, é bacana eles já irem se familiarizando com isso. Legal, então vocês acompanham os noivos assim durante toda essa fase, né? Desde o começo. E conta pra gente, qual que é o momento mais tenso dessa caminhada aí até o altar? Eu acho que se é feito de uma forma muito gostosa, a chance de ter erro, de ter problema, minimiza muito, né? Sempre tem algum contratempo. A gente brinca que a lista de convidados acho que é o ponto mais crítico, que é onde sempre tem alguma discordiazinha. Mas se todo mundo faz isso de uma forma clara, quando eu vou convidar, quem que vai, os noivos querem cada vez mais, eles, os amigos deles participando. Então, tudo isso minimiza. Então, a gente já não vê mais tanto problema lá na frente. Mas sempre tem algum contratempozinho. E o importante é agir com naturalidade, que aí você consegue passar por cima dessas dificuldades. Outra questão que é muito importante, que é a escolha do vestido da noiva, né? O que é mais importante nesse momento para ela chegar no altar com um vestido que ela gosta, em que ela está se sentindo muito bonita? O que vocês indicam nesse momento para a noiva? Então, esse trabalho é justamente isso, Gabi, é entender o tipo físico dela, qual é o tipo de coloração que ela tem da pele, qual o subtom dela, o que vai ficar bacana. Nem sempre todos os formatos ficam bem em todo tipo físico. Então, às vezes a noiva tem o desejo de ter um tomara que cai, então a gente vai adequar, vai entender o que ela gosta no corpo dela, o que ela quer camuflar, para chegar nesse vestido perfeito. Entender qual que é o tipo de branco. Nem todo branco fica bem para todo tipo de pele. Então, a gente entender, é um off-white, é um creme mais intenso, é o branco de fato. Então, a gente faz toda uma análise com ferramentas específicas para identificar e ajudá-la na busca desse vestido ideal para ela.
E vocês que estão sempre ligadas, então acompanhando as novidades no mercado, quais são as principais tendências para vestidos de noiva no momento? Uma coisa que está bastante em alta são as peças, são as duas peças, né? Então tem o top com uma saia, que é super moderno e é uma coisa que veio da moda e acabou indo para a moda do casamento. A gente vê bastante algumas flores em alto relevo, uma coisa 3D. Bolso já é uma coisa que já vem também algumas temporadas aparecendo bastante, mas a gente também vê muita fluidez, muito nada tecido tão estruturado. A não ser que a noiva goste muito, e aí a gente sempre indica que ela siga o estilo dela e siga o que ela realmente gosta. Mas a tendência são peças muito mais fluidas, muito mais o descoladinho, né? Um estilo mais borro. A gente vê, assim, no último desfile que teve no Barcelona Bridal Week, nós acompanhamos, nós fomos pessoalmente e a gente viu bastante isso, assim, a questão da fluidez, tem renda, tem bastante renda, mas é uma coisa mais leve, mais fluida, mais bem levezinha. Não é uma coisa muito armadora, mas é claro, sempre a gente respeita o desejo da noiva e entende e sugere o que vai ficar bom para ela. E quais são os clássicos, aquilo que nunca sai de moda, que sempre as noivas estão querendo, sempre tem um público em busca do clássico. O que é o clássico para vocês? O clássico, na verdade, é assim, tomara que caia, é clássico. Os rendados, pontos com brilho, isso é clássico. Uma coroa, um acessório de cabelo com pedrarias leves, coisas não muito ousadas ou diferentes, tons, que não ousa muito. Fica mais ou no branco ou no off-white, bem tranquilinho, e com formatos mais usuais, mais tradicionais, que é o tomara que caia. Uma saia em A, que também assim, fica bem com muito tipo de corpo, porque ele sempre camufla um pouquinho também a questão do quadril. Então, são os mais normais. Existe alguma coisa que ficou ultrapassado, que não se vê mais, que caiu da moda? Acho que o que mais caiu, né, que a gente sempre vê e que todo mundo comenta, são as mangas mais bufantes. Isso não tem como. Acho que a Lady Di, ela lançou essa tendência na década de 80, e usou-se muito naquela época, mas não caiu completamente em desuso, porque realmente é muito tecido, é muito pesado, é muita informação. E hoje todo mundo está muito mais no menos é mais. Então, e até a questão de coisas volumosas, elas ampliam. Então, a maioria das noivas tem o desejo de parecer mais magra. É difícil alguma que é mais desencanada. A maioria sempre vem com o pedido, tem que ter uma ilusão de ótica que me emagreça. Então, assim, essa coisa do mais armado, do mais bufante, tende a aumentar. Então, é o que menos a gente tem visto. E ele dificulta também, né? Porque você com um vestido muito armado, ou você tem que ir realmente para uma catedral, que você vai ter espaço, ou se você vai casar num sítio, mesmo num outro espaço dentro da cidade, você não tem uma nave tão grande, você não tem tanto espaço para ficar andando com um vestido muito grande. Então, isso a gente já não vê muito mais, não. E já que é um pedido recorrente aí das noivas, o que pode ajudar a emagrecer, então? Quando essas noivas querem, quero parecer mais magra, quero uma ilusão de ótica, quais são as dicas que vocês dão? Tu faz. Sempre as costuras, se a gente puder trabalhar algum tipo de costura no vestido mais verticalizada, o brilho, né, se tiver algum detalhe de pedraria, sempre muito mais verticalizado. Decotes mais profundos também ajudam a dar uma alongada. São coisas que valorizam a noiva que quer camuflar alguma parte, né? Não colocar bolso, porque bolso acaba enchendo um pouquinho mais o quadril. Tomar muito cuidado com detalhes horizontais, porque ele também faz com que crie-se essa ilusão de uma divisão, então também não verticaliza tanto. A barra mais longa, bem arrastandinho no chão, que também ajuda a dar essa sensação mais longilínea, um salto mais alto. E trabalhar penteado, que você pode fazer um topetinho um pouco mais levantado, um moicano. A própria coroa ajuda você a ter essa sensação de alongar. Então, abusar
artimanhas. Isso tudo cria ilusão de ótica e também a gente entende o tipo físico de cada uma. Cada uma tem um biotipo. Por exemplo, a larga nos ombros. A gente tenta harmonizar com um vestido mais equilíbrio de quadril com relação ao ombro. Então a gente entende cada tipo para conseguir orientar da melhor forma. E vendo as últimas noivas, artistas, famosos que tivemos aí, quais que vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês acham que lançaram tendência? Comentando um pouco aí dos casamentos mais recentes. Olha, eu acho que o grande casamento que aconteceu, o último, né, da Heleninha Bordon, acho que ela veio com uma tendência que já costuma muito de você ter festas acontecendo com mais tempo. O Destination Wedding é uma super tendência, cada vez mais o pessoal procura para casa fora, ter outras opções. Ela foi com um vestido lindo, super fluido, estava num ambiente que tinha tudo a ver com o vestido. Por outro lado, numa outra cerimônia aqui em São Paulo, ela usou o vestido da mãe, que é o resgatar uma tradição, que é uma coisa muito bacana. Então ela é um ícone, ela é uma graça, então eu acho que isso é alguém que a gente também pega como uma referência muito bacana. Mas a gente vê, por exemplo, o casamento que aconteceu ano passado da Preta Gil, que ela foi de calça, por baixo do vestido. Então, cada estilista também acaba imprimindo alguma coisa diferente, trazendo alguma novidade. Então, elas sempre puxam alguma coisinha diferente. E eu acho que isso que é legal, é entender a essência de cada um e buscar isso e trazer isso para o dia. Então, a personalidade, quando ela está ali impressa, é o que mais dá segurança, é o que mais faz brilhar. Falando agora um pouco de uma outra peça ou pessoa muito importante no dia do casamento, que são as madrinhas, né? Elas têm uma relação muito próxima com a noiva e tem essa participação bastante ativa. Quais são as dicas que vocês dão para tudo dar certo com a madrinha? O ideal é que a noiva entenda o que de fato ela quer ali para o dia. Tem noiva que tem o desejo de ter um altar super harmônico, com as cores em degradê. Tem noiva que já é super desencanada e que deixa ali. Mas a gente sabe que também existe aquele momento de grupo de WhatsApp, trocando um monte de mensagens, e que a noiva acaba ficando enlouquecida com esse processo, porque ela já tem tanta coisa para cuidar e ainda tem que administrar e gerenciar esse momento madrinhas e mães. Então, entender qual é o desejo dela, o que ela quer, qual é o meu objetivo. E aí, a ideia é fazer um bate-papo com essas madrinhas, ajudá-las no sentido de, fica bom vestido, com esse recorte, com essa cor, o seu tipo físico é esse, então vamos optar por isso. Então, orientar no sentido de tipo físico e coloração pessoal. Bom, falando um pouco agora de um outro ator bastante importante no casamento, que é o noivo. Sim. Os casamentos estão cada vez bastante modernos e está mudando muito o papel de cada um. Sim. Qual que é o papel do noivo hoje? O que vocês veem? Eles acompanham esse planejamento todo? Como que vocês lidam com isso? De fato, os noivos hoje eles estão bem participativos. Eles estão bem participativos, eu acho que até pela questão de autonomia financeira, e como eles hoje em dia têm a tendência a participar mais com a grana, da autonomia financeira mesmo, eles escolhem mais, então eles vão nessa primeira consultoria, tem um super bate-papo com a gente, participam da escolha de fornecedores, junto com o assessor, então eles estão bem participativos. E nada mais justo no sentido de eles são a estrela também no dia, né? Eu acho que ficou muito assim para trás essa coisa da só a noiva brilhar. Ele é tão importante quanto a noiva lá no dia, e hoje a gente vê eles participando mais. E quais são as dicas? O traje do noivo, então, tá mais importante também, né? E quais são as dicas que vocês dão para eles escolherem a roupa deles? A gente entende qual é o estilo dele, o estilo dela. Isa tenta chegar num senso e numa identidade dos dois,
Então, a dica é entender esse estilo pessoal dele e retratar isso no formato da roupa. Então, ele é um noivo mais moderno, então cabe um corte mais slim. Ele é um noivo mais tradicional, então talvez seja a gente consiga brincar mais com a cor da gravata. Então, dependendo do estilo que a gente identifica, nós identificamos 5 na nossa consultoria, que é o Glamours, o Classic, o Trend, que é aquele noivo bem modernão, e a noiva também, o Vintage e o Boho. Então, a gente passeia entre eles, pode ter uma mistura entre eles também, a gente faz essa identificação e retrata isso no formato do traje, que é super importante, ele tá ali junto com ela, a estrela brilhando. E esses estilos que você falou, eles vão direcionar tudo, desde a festa, a roupa da noiva, o vestido da noiva, das madrinhas, é isso? Vai permear tudo? A gente passeia por todos os aspectos do casamento. Do traje dele e dela, do convite, da cerimônia, como que vai ser? Vai ser num sítio, é um noivo, é um casal mais levezinho, que tem uma pegada mais boho, que tem uma pegada mais leve, que gosta de natureza. Então, todos os aspectos são retratados em cima disso. O docinho, qual que vai ser a cara do docinho, da mesa montada de doces, do bolo, do convite, todos os aspectos a gente faz um alinhamento de linguagem e retrata isso no dia. Olha, a gente recebeu uma pergunta aqui, Ana Paula Ferreira, ela está dizendo que ela vai ser madrinha e tem uma dúvida. É obrigatório o uso de bolsa para madrinha? A gente não costuma dizer que é. Então, nós sugerimos que sim, que usem. Fica estranho lá no altar com a mão meio solta, então a nossa sugestão é que sim, que use uma bolsa, uma clutch, a entender qual que é o estilo aí da pessoa, mas o ideal é que use sim. Fica estranho, fica faltando uma coisa lá em cima. E aqui estão falando também a respeito de ser um nicho novo. É uma novidade no mercado de casamento? As noivas que não são em São Paulo vão conseguir encontrar isso fácil ou não? Como que está funcionando isso? Esse processo é um processo inovador. Tem coisas separadas, ou só a consultoria de imagem, ou assessora de casamento, ou uma consultora que cuida da noiva e da parte só do vestido e poucas vezes do traje do noivo. Esse serviço ele vem para contemplar o casamento todo. Então, a gente identifica todos esses aspectos, não só do vestido e do traje do noivo. É entender o formato inteiro do casamento. Vamos falar agora um pouco dos diversos formatos de casamento, né? Antes, a gente tinha poucas opções, era só na igreja, uma igreja mais tradicional, ou não, ou só no civil. Hoje, está se criando uma infinidade de modelos, né? Quais são os principais? Hoje o que a gente vê bastante são os mini weddings. O clássico, ele sempre é ao concurso, a maioria das noivas pedem isso, do casal eles pedem isso, mas tem bastante. Os destination weddings, que é o que tem bombado agora de novidade, então eles têm um desejo de casar fora do país, então faz uma cerimônia mais intimista, convidam-se poucos convidados, poucas pessoas, e fica uma coisa bem minimalista. Os mais comuns são esses. Então tá, gente, estou agradecendo a participação de todo mundo. E a gente encerra por aqui. Deixe mais perguntas aí nos comentários que a gente volta numa próxima oportunidade para responder. Obrigada!